João capítulo 15, leremos alguns versículos inicialmente. Bem, todos acharam? João capítulo 15, diz assim a poderosa palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Só até aí. Pode se assentar, queridos, por favor. Meus amados irmãos, um grande desafio que você, eu e todo aquele que se declara discípulo de Cristo tem, é de permanecermos em Cristo. Uma coisa é num dado momento de algum culto público, ou o local que tenha sido, onde você tenha levantado, ou eu, a minha mão para Jesus, e isso é totalmente diferente de você, ao longo da sua vida, até o fim, permanecer em Cristo. E esse é um desafio que todos nós passamos, não importa a idade, não importa a função ministerial que exerça, ou se não exerce, não importa as circunstâncias sociais, não importa se homem, mulher, se alto, se baixo, se negro, se louro, todos nós que declaramos que somos de Cristo, temos o desafio de permanecermos em Jesus Cristo, de permanecermos em seu amor. E quando eu penso em permanecer em Jesus Cristo, eu me lembro de Romanos. Abra comigo, por favor. Romanos capítulo 16. Porque eu vejo, nós vamos ver aqui, eu não sei se você já prestou atenção nesse capítulo, quase o capítulo inteiro, Paulo ele está escrevendo aos romanos uma saudação dele, daqueles que estavam com ele, para irmãos. E toda vez, a grande maioria das vezes que ele fazia referência à saudação, ele declarava algo a respeito daqueles irmãos que estavam em Cristo, de formas diferentes. Então nós veremos aqui maneiras diferentes de permanecermos em Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebeis no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Uma pausa aqui. Então ele fala o seguinte, para que a recebais no Senhor. Então uma das características daquele que permanece em Cristo é ele receber as pessoas no Senhor, é você ser receptivo, é você de bom grado, aquelas pessoas que chegam, nós as recebermos com carinho, com amor,
porque isso convém aos santos. Então, talvez você pode ser, não estou afirmando, pode ser, que você privilegie, ou eu, um determinado grupo de irmãos com quem você tem maior convivência, com quem você desenvolve uma maior afinidade, características de gostos, de preferências que vocês têm, o tempo de caminhada juntos, e você forme um grupo dos seus irmãos, e que uma pessoa chegar até você, ou participar do todo, do contexto, você fica incomodado. Ah, está chegando agora. Ah, eu não conheço. Ah, mas não para conversar com a gente. Aquele que permanece em Cristo, ele recebe no Senhor, como convém aos santos. Então, convém aos santos que nós recebamos os nossos irmãos em amor, sem partidarismos, sem grupos, sem divisões, mas na unidade do corpo. E aí Paulo continua, versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Aquele que permanece em Cristo é aquele que coopera na obra, coopera no serviço do reino de Deus. Permanecer em Cristo não é apenas você receber na comunhão. Você recebe na comunhão, é ter comunhão com os seus irmãos. Mas você permanecer em Cristo é também você cooperar no serviço. Se nós não queremos trabalhar, nos lançar no reino de Deus, sermos cooperadores, irmãos, nós não permanecemos em Cristo. Eu vim disposto hoje a pedir ao meu irmão, evangelista Júlio, meu irmão, tem como você me aliviar hoje? Hoje eu não estou bem para ir à rua. Eu vim disposto a falar isso com ele. Mas aí eu parei para pensar, eu vindo para cá, mas por quê? Você sabe aquela oposição que você discerne que não é natural? Não é natural, mas por quê? Por quê? Não tem sentido. Então, muitas vezes, quando nós nos opomos a trabalhar, a cooperar na obra de Deus, é porque muitas vezes, será que nós estamos em Cristo? Será que quando você fala para aquele que é responsável por algum ministério que você atua, não vou fazer não. Será que você está em Cristo? Será que eu estou em Cristo? Será que quando você sabe que tem que fazer algo na obra, tem ações para você cooperar, não vou fazer não, alguém que faça. Será que quando nós avistamos, por exemplo, coisas fora do lugar no banheiro, por alguma circunstância alguém deixou, cadeira, qualquer coisa, tem um monte de pessoa para fazer aí, que alguém vai fazer, e você se recusa a cooperar, a você fazer, a ajudar. Estou falando uma coisa mínima, tá? Uma coisa mínima. Será que você permanece em Cristo? Porque o exemplo que Paulo dá aqui é de quem arriscou a sua vida. Versículo 4, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Se a gente não quer fazer o mínimo, será que nós teremos a coragem de expor as nossas cabeças para cooperar no Senhor? Uma pergunta que nós podemos nos fazer. Versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. O que significa aqui as primícias? Está dizendo que eles são os primeiros frutos. As primícias são os primeiros frutos. Será que nós, de verdade, nós frutificamos no Senhor? Porque para alguém ser primícia da Acaia em Cristo, é sinal de que eles nasceram de novo.
para que eles então pudessem ter frutificado, dado fruto da semente que foi plantada, da palavra da vida deles. Essa semente produziu um fruto e eles então foram enxertados na videira verdadeira. Nós vamos voltar ao texto daqui a pouco. Então eles são primícias em Cristo, os primeiros frutos. Será que você é um fruto de verdade da palavra que foi evangelizada a você? Será que eu sou? É uma reflexão que nós precisamos fazer, porque Paulo ele afirma aqui que esse irmão, ele é a primícia. Para ser primícia, tem que ser fruto. Versículo 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico. Só um parênteses aqui. Talvez você pense que no versículo 3 e 4, nós lemos sobre a cooperação no Senhor, em Cristo, e o exemplo que Paulo deu dessa cooperação dos irmãos foi de que eles expuseram as cabeças por Paulo. E aí você pensa assim, cooperar na obra, servir, eu faço isso pelo Senhor. Ok, mas olha o que versículo 6 está escrito aqui. Saudai a Maria, que trabalhou muito por Cristo. É isso que está escrito? Não. Então você faz também pelo teu irmão. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Aqueles que são enviados para fazer a obra são enviados em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. O nosso amor, uma outra característica daquele que está no Senhor, é que ele ama. Você é meu amado, você é minha amada no Senhor. Se eu não amo, eu não estou no Senhor. Continua. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Mais uma vez a cooperação. E a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Você é aprovado em Cristo? Eu sou aprovado em Cristo? Nós vimos na penúltima aula na escola bíblica sobre o coração do mensageiro. Nós vemos no versículo 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 2 que Deus ele prova os nossos corações. E Deus prova vários outros textos. E ali, se Deus prova o coração, é sinal de que Ele está nos avaliando. Na verdade, não que Ele não saiba o que vai resultar de nós, mas Ele quer que nós tenhamos atitudes para que Ele possa assinar ali o veredito. Claro que Ele sabe como nós vamos reagir. Não que Ele precise saber, mas que nós precisamos saber o que vai resultar de nós. A prova é para isso. Se você pensar que Deus te prova para Ele, de fato, conhecer o que vai resultar dali, então você não sabe que Deus sabe de todas as coisas. Do passado, do presente e as vindouras. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Mas se o nosso coração é provado, é porque Deus espera que você e eu sejamos aprovados, irmãos. Será que nós somos aprovados em Cristo? Uma coisa é você ser aprovado segundo os seus conceitos. Eu ser aprovado segundo os meus conceitos, segundo os conceitos do nosso pastor, segundo os conceitos do ministério no qual nós congregamos, os conceitos das pessoas aí fora, da nossa família. Mas ainda que as pessoas reprovem as nossas atitudes, se nós permanecermos em Cristo, na palavra, nós seremos aprovados por Ele. Será que você e eu estamos dispostos a sermos reprovados pelo mundo? Nós vamos ver um texto daqui a pouco em João 15, odiados pelo mundo, reprovados pelo mundo, porque nós desejamos ser aprovados em Cristo. Uma outra característica é essa: saudai a Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso,
os que estão no Senhor. Você está no Senhor Jesus Cristo? Eu estou no Senhor Jesus Cristo? Ou você está na igreja bíblica cristã? Você está no Senhor Jesus Cristo? Ou você está no grupo daqueles que congregam? Porque talvez o teu coração se exalte por isso, porque você está congregando e outros não. Você está no grupo de quem congrega ou você está em Cristo? Eu estou em Cristo. Nós estamos no Senhor Jesus Cristo ou nós continuamos numa religiosidade vã, fútil, que vai nos levar para o inferno, para a condena, que mostra que nós permanecemos debaixo da condenação eterna? Por muitos anos eu vivi assim, irmãos. Você está no Senhor de fato? Versículo 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Temos trabalhado no Senhor? Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. E aqui só uma referência. Rufo é eleito. Paulo está dizendo isso aqui. Mas por que Rufo é eleito? Porque ele está no Senhor. Então, enquanto eu estiver no Senhor, eu sou eleito. Nós somos eleitos. Por quê? Porque Cristo é eleito. Por que Rufo é eleito? Porque ele está no Senhor. Saiu do Senhor, não está mais eleito. Porque Cristo é eleito. Saudai a Síncrito e Flegonte, e a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas. Eu acho que eu só encontrei um nome comum aqui, acho que foi Júlia, os outros nós não temos muito comuns, né? E a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Então ele faz uma sessão de saudações muito ampla de pessoas, de servos de Deus, de fato, de verdade, que estão em Cristo. Nós estamos em Cristo. A palavra diz, nós lemos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quando Jesus ele faz referência, e esse aqui é um dos 7 eu sou, Jesus está fazendo referência, primeiro, eu sou, declarando uma referência ao eu sou do Antigo Testamento em relação a Moisés, que o Senhor declarava a Moisés que ele, diga a eles que eu sou o enviou. Então Jesus estava declarando que ele é Deus. Ele estava afirmando isso aqui e os discípulos compreenderam isso. Ele fez essa referência a esse conhecimento na Escritura. Será que nós temos consciência de que Jesus Cristo, ele é Deus? Ou será que Jesus Cristo para nós, ele é o meu Salvador, mas para você ele não é Deus, ele não é divino, ele não é Deus? Será que para você ele foi alguém que veio enviado pelo Pai, gerado, criado por Deus para nos salvar? Não. Mas ele estava fazendo essa referência aqui de ser a videira verdadeira porque existia uma compreensão do povo de que Israel era a videira de Deus. Existem textos, inclusive, que falam isso. Só que quando Jesus declara que ele é a videira verdadeira, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, não é porque você nasceu etnicamente na nação de Israel que você é de Deus. Você não faz parte da videira de Deus, você não está enxertado em Deus porque você nasceu israelita.
Você não está enxertado em Cristo porque seus pais eram cristãos. Você não está enxertado em Cristo porque você faz parte de uma comunidade. Você não está em Cristo por atitudes que você tenha, obras que você faça, mas você somente está em Cristo se de fato você se rendeu a Jesus Cristo, se de fato você se arrependeu de todos os seus pecados, você creu que naquela cruz houve uma troca e você passou a reconhecer isso e se lançar de todo o coração diante do Senhor. É assim que nós estamos em Cristo. Jesus falava isso. Não é vocês estarem em Israel, terem nascido israelitas, que vocês são de Deus, mas eu sou a videira verdadeira. É isso que Jesus está falando. E quando ele reafirma que o Pai é o lavrador, é porque ele e o Pai são um. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, se nós nos rendemos a Cristo e estamos nele, o que Deus espera de mim e de você? Deus espera que nós possamos dar fruto. Porque se nós não dermos fruto, ele vai nos tirar. E é interessante nós pensarmos aqui, eu estava comentando com os irmãos, acho que foi essa semana, né? Sobre isso aqui. Porque às vezes nós temos uma compreensão que até não está equivocada, mas nós não compreendemos o contexto daquilo que o próprio Senhor ele está falando nesse capítulo aqui. Porque olha só, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Deus espera de nós que nós possamos dar fruto diante dele. Se nós não dermos esse fruto, ele vai nos tirar. Mas se nós dermos esse fruto, ele vai nos limpar para que nós possamos dar ainda muito mais fruto. E que fruto é esse? Lembra que Jesus ele começa falando o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Vocês não estarão em Deus, vocês não são de Deus por vocês serem israelitas. Não é Israel que é a videira verdadeira, mas eu sou. Vocês apenas serão de Deus se vocês estiverem enxertados em mim. E olha por favor comigo, Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3. João Batista, que não é esse mesmo João que escreveu o Evangelho segundo João, e nem as epístolas, mas é o primo de Jesus, diz assim a palavra: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, João está dizendo o seguinte: primeiro ele começa pregando arrependimento de pecados. E somente lá quando ele vê à vista os fariseus e os saduceus que vinham ao batismo, e o batismo tinha aquele simbolismo para arrependimento, confissão de pecados, é que ele chama aqueles dois grupos de raça de víboras. E
às vezes nós confundimos isso aqui, irmãos. Porque nós, às vezes, queremos pregar o Evangelho achando que nós temos que anunciar para as pessoas que elas são raças de víboras. Não temos, irmãos. Não temos. João, ele fala isso aqui para aquele grupo específico. E nós vamos entender o porquê. Imediatamente anterior, o que ele anunciou? Ele anunciou o arrependimento de pecados, porque está próximo o reino. Ele não começou pregando raça de víboras. Ele começou pregando arrependam-se. Arrependam-se. Era isso que ele pregava. Com aquele grupo específico é que ele agiu dessa forma. E às vezes nós achamos que indistintivamente nós devemos pregar dessa forma com as pessoas. Está errado, irmão. Não foi isso que João pregou. João pregou arrependei-vos. João não pregou raça de víboras. Ele falou raça de víboras nesse contexto que nós vamos ver aqui. E aí, dentro desse contexto, o que ele fala? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Por quê? Porque aquele grupo específico, os dois grupos específicos de fariseus e de saduceus, estavam se apresentando ali para o batismo, achando que não por conta do arrependimento de pecados deles, como os demais, mas porque eles eram israelitas e eram zelosos, entre aspas, pela Escritura, eles então seriam salvos, iriam fugir da ira vindoura, por conta disso. É a mesma coisa que Jesus está falando no capítulo 1 de João 15. Eu sou a videira verdadeira. Não é porque vocês são filhos de Abraão, todos os descendentes de Abraão que compuseram o povo de Israel, eles são filhos de Abraão, todos eles. Mas não é porque originalmente, naturalmente, eles são filhos de Abraão, é que significa que eles vão fugir da ira vindoura. Mas quem foge da ira vindoura é aquele que se arrepende dos seus pecados. Você se arrepende dos seus pecados? De todo o coração? Eu me arrependo dos meus pecados, de todos os meus pecados, de todo o coração, porque se nós não nos arrependemos, irmãos, sobre nós permanece a ira de Deus. Não é o fato de nós irmos para um batismo, de nós participarmos de um culto ao Senhor, um encontro no lar, de servirmos em algum ministério, de cooperarmos na obra, de ajudarmos algum irmão, de sermos receptivos na comunhão do corpo. Nada disso vai nos fazer fugir da ira vindoura. Nada disso. Nenhuma obra nossa. Mas é pela fé em Jesus Cristo, arrependidos dos nossos pecados, é que então a ira de Deus se desviará de nós, irmãos. E você e eu precisamos ter sempre isso em mente. Então, quando João Batista está falando isso aqui, ele está dizendo, não é porque vocês são israelitas que vocês serão salvos, vocês vão para o inferno. Não é porque vocês se dizem cristãos evangélicos que vocês serão salvos, vocês vão para o inferno. A única forma, a única chance é arrependidos de todo o coração, nós aplicarmos a nossa fé em Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, eu consigo fazer essa ligação com o que Jesus está falando lá, sobre que fruto nós devemos dar. Porque o que Jesus está falando é o seguinte, vamos voltar para Mateus 3, tá? Mas João 15, 2. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Que fruto é esse que eu preciso dar, para que então eu possa ser limpo pelo Senhor? É dar fruto digno de arrependimento. Você e eu precisamos nos arrepender. Esse é o fruto que Deus espera de mim e de você. Por quê? No versículo seguinte, versículo 3, se eu não me engano,
Deixa eu confirmar se é o 3 mesmo. Jesus está falando o seguinte, é o 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quem nos limpa é a palavra, ok? Então, a pregação da palavra, a nossa meditação, lendo a palavra de Deus, fazendo uma aplicação da leitura que fizemos da palavra de Deus contra nós, onde nós precisamos nos orientar, nos arrepender, é essa palavra que nos limpa. É a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é quem nos limpa. Quem é a pessoa que nos limpa? O Pai, que é o lavrador. O lavrador vai lá, está podando, está limpando, está tirando o que está ruim, o galho que está podre. O lavrador faz isso, o Pai faz isso, por meio da palavra. Quando que o Pai vai fazer? Se nós dermos o primeiro fruto. Quando que a palavra de Deus vai produzir em mim, em você, o fruto para o qual Deus está enviando? Quando nós a recebemos de coração aberto, quebrantados, arrependidos. Não adianta você ouvir pregação, não adianta você estar aqui, não adianta você assistir pregações a semana inteira, 1, 2, 3 por dia, não adianta você ler toda a Bíblia 5 vezes por ano, se você não fizer isso arrependido dos seus pecados, se você não fizer isso com o teu coração quebrantado, se você não fizer isso com o desejo de que você seja transformado pelo Pai. Mas quando nós temos esse desejo de que o Pai nos transforme, Ele nos limpe pela sua palavra, nós vamos dar esse primeiro fruto, arrependidos dos nossos pecados, com o coração quebrantado e sincero, nós vamos nos apresentar a Deus. Mas você muitas vezes se engana. Eu muitas vezes me engano, irmãos. Será que de fato nós permanecemos, estamos em Jesus? Continuando Mateus 3, versículo 10. João continua dizendo o seguinte: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Lembra que o Pai tira a vara que não dá fruto? Que fruto? Esse aqui. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Melhor né? Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos cortados, lançados no fogo, num fogo que queimará para sempre. Um lago de fogo e enxofre, cujo fogo jamais se apaga. E eu, particularmente aqui, quando eu era novíssimo convertido, eu entendia que esse versículo 11 aqui, no final do versículo 11, que o Senhor estava falando batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. Eu falei, eita, é o fogo de Deus. Mas dentro desse contexto aqui, não existe como nós dizermos isso, é o fogo do lago de fogo e enxofre. Se você pensava assim, avalia bem se você compreende isso no contexto do que João está falando aqui, João Batista. Ele está falando disso, ele está falando de condenação, está falando de ir para o lago de fogo e enxofre. E aí, voltando para João 15, é o que Jesus está falando, versículo 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Referência a Mateus 3, que nós acabamos de ler, que João Batista estava dizendo. Só que Jesus ele fala o seguinte,
nós vamos voltar a esse dar muito fruto. Jesus ele continua dizendo o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, Deus espera de mim e de você que nós possamos dar pouco fruto? Não, muito fruto. E quando Jesus está falando isso, Jesus imediatamente ele explica o que para ele é dar muito fruto. E Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. E o que ele continua dizendo o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está falando sobre ele ser a videira verdadeira, que não é por conta de ter nascido israelita que seria salvo. E numa aplicação para nós, não é o fato de congregarmos, de sermos membros de um ministério, não é pelo fato de nós termos nascido numa família cristã, não é pelo fato das atitudes religiosas ou de religiosidade que tomamos, mas é por nós estarmos em Cristo, arrependidos dos nossos pecados, dando fruto digno de arrependimento. Assim a palavra de Deus vai nos limpar para que nós possamos dar muito fruto. Se não dermos fruto, nós seremos cortados e lançados no fogo, seremos condenados. A ira de Deus permanece sobre nós. E logo depois, Jesus vem falando sobre o amor dele a nós, e vem falando que ele espera que nós amemos. Jesus está explicando o que é dar muito fruto. O próprio Senhor está explicando. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está explicando que nós devemos dar fruto. Aí ele vem dizendo que nós devemos amar. Em seguida ele volta com o raciocínio de dar fruto. Por quê? Porque ele estava explicando que dar muito fruto é amar. Vocês conseguem compreender isso? Ele começa falando, deem muito fruto. Depois ele fala, amem. Aí ele continua, e é por isso que eu escolhi vocês, para que vocês possam dar muito fruto. Porque dar muito fruto é amar. É isso que Jesus está falando. E aí ele continua aqui. Algo importante nós ressaltarmos aqui. Versículo 16. Jesus ele fala que ele nos escolheu e nos nomeou, nos designou, para que nós possamos dar fruto, e esse fruto permaneça. É algo que precisa permanecer. Volta para o versículo 10, por favor. Versículo 9. Jesus está falando sobre permanecer. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus está fazendo um link que o nosso fruto que permaneça significa nós permanecermos no amor dele, permanecermos em Cristo. E Jesus explica que permanecer nele é guardar os seus mandamentos. E Jesus fala, logo em seguida, no versículo 12, que qual é o mandamento dele? O mandamento dele é amar.
se vocês permanecerem no meu amor, vocês vão guardar os meus mandamentos. E que mandamento é o meu? Que vocês amem. Então, qual é o fruto que deve permanecer em nós? É o amor. 2 Pedro, capítulo 1, nós vemos Pedro escrevendo algo interessante sobre isso, sobre nós darmos muito fruto, permanecendo em Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 3. A partir do versículo 1. Lembrei de um outro texto agora, mas vamos, amém. Vamos lá. A partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Uma pausa. Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida cristã e o nosso relacionamento com Deus, o Senhor já nos deu. É que Pedro está dizendo aqui. Continua no versículo 4. Pelas quais a glória e a virtude do Senhor. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E ele continua dizendo, olha, e pela glória e virtude vocês receberam grandíssimas e preciosas, nós recebemos grandíssimas e preciosas promessas. Essas promessas fazem com que nós tenhamos características de Deus, que nós sejamos participantes da natureza de Deus. E que nós, havendo escapado, depois de nós decidirmos escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que é você escapar da corrupção que há no mundo? Escapar dessa corrupção que pela concupiscência há? É você dizer não para o pecado. Você está vendo como é que as coisas se interligam? Versículo 5. E vós também pondo nisto que? E vós também pondo nisto o que? O que ele acabou de falar. Você decidir dizer não para o pecado, tendo a natureza de Deus implantada em você pelo Espírito Santo. Lembra do fruto do Espírito? São características advindas do Espírito, é o fruto do Espírito para Deus. Então, quando ele fala, e vós também pondo nisto, no que ele acabou de falar, você dizer não para o pecado, procurando viver e andar em espírito, na natureza de Deus, coparticipante da natureza de Deus, você vai fazer algo. Que algo? Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, já que vocês receberam grandíssimas e preciosas promessas, e por causa disso vocês participam da natureza de Deus, quando vocês decidem se afastar da corrupção do mundo, vocês devem, com dedicação, colocar nisso algumas coisas aqui. Acrescente a fé, aí vai falando uma série de características. Então, o que ele está dizendo? Que você se guardar incontaminado do mundo, você dizer não para o pecado,
participante da natureza divina, faz com que você, ele traduz isso aqui como sendo a fé. Porque ele fala o seguinte: e vós, também pondo nisto mesmo toda a diligência. Pondo nisto o quê? O que ele acabou de falar. Acrescentai a vossa fé. Ele está dizendo que a fé é aquilo que ele acabou de dizer. E pondo nisto, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Acrescente a fé. Então eu consigo compreender que o primeiro fruto que Deus espera de nós é uma fé salvífica, uma fé que vai nos conduzir ao arrependimento de pecados. E o que eu devo fazer aqui? Acrescento a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a perseverança, melhor aqui do que paciência, a piedade, o amor fraternal e o amor. Por quê? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, quando você pensa em abundar, você pensa em quê? Grande quantidade. Lembra que Jesus falou que nós devemos dar muito fruto? É isso que ele está falando aqui. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos deixarão ociosos e nem estéreis. Quem não é ocioso e estéril, ele está fazendo o quê? Frutificando. Dando muito fruto. Abundarem estas coisas. Que coisas? Que ele acabou de falar. Nisso nós não seremos infrutíferos, pelo contrário. Nós seremos muito frutíferos. Nós daremos muito fruto. E qual é a primeira característica que Pedro fala aqui? A fé. Uma fé que me conduz ao arrependimento de pecados. E qual é a última característica que ele referencia aqui? O amor. Então eu parto da fé para o amor. Eu começo com a fé que produz em mim o arrependimento de pecados, e pela palavra de Deus, Deus vai me limpando, o lavrador vai me limpando, para que eu possa dar muito fruto. E dar muito fruto, eu vou passar a ter virtude, eu vou passar a ter conhecimento, temperança, perseverança, piedade, amor fraternal, até que eu chegue ao amor, que é o que Jesus estava falando. Só que, irmãos, tem algo muito interessante que nós precisamos observar. João 15, vamos voltar, por favor, para nós encerrarmos. Versículo 16 de João 15. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus, aí, em seguida dele fechar o raciocínio, ele fala de novo: dar fruto é isso, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é o que o mundo vos odeia. Então, quando Jesus está falando aqui que nos escolheu, o escolher aqui, o termo grego que melhor traduz isso aqui, é eu separei vocês, eu escolhi vocês, eu fui até vocês e escolhi, eu saquei vocês do mundo. Não tem como você vai fazer compra e você tem ali os produtos, as mercadorias, e você escolhe uma mercadoria para levar com você, você tira dali. Quando Jesus fala, eu vos escolhi do mundo, é que nós estávamos no mundo e Jesus nos escolheu do mundo, nos tirou do mundo, nos separou do mundo. No versículo 16 ele fala, eu os escolhi e vos nomeei, dependendo da tua versão, eu vos designei.
Nós fomos separados do mundo com uma missão. Tem uma missão. O Senhor só não apenas nos separou do mundo, mas Ele nos designou, Ele nos entregou algo. E que algo é esse que Ele nos entregou? Ele diz no versículo 17 claramente: isto vos mando. O que cumprir uma missão que nos foi designada? É obedecer algo que nos foi mandado. E o que Jesus mandou a gente fazer? Ele está dizendo aqui no versículo 17, que vos ameis uns aos outros. Agora, por que, irmãos? Isso precisa ficar na tua mente, muito atento na tua mente, em relação aos últimos dias que nós vivemos. Porque você tem compreensão de que nós estamos nos últimos dias. Espero que você tenha. Se você não tem, peça ao Senhor para que o Senhor te mostre na palavra o que está acontecendo com o que a palavra de Deus diz. Você vai ter essa convicção como verdadeiro discípulo de Cristo. Nós já somos, hoje, nas circunstâncias do nosso dia a dia, odiados pelas pessoas. As pessoas já nos rejeitam. As pessoas já nos colocam de lado em tantas circunstâncias. As pessoas não compreendem as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, por nós permanecermos em Cristo. As pessoas acham que não deve ser assim. Elas nos repelem, elas já nos odeiam. Isso acontece no seio familiar, isso acontece na vizinhança, isso acontece no trabalho, isso acontece inclusive entre outros supostos irmãos em Cristo, que não compreendem as atitudes radicais, no sentido de enraizadas na palavra, que nós tomamos, e elas nos têm por pessoas desequilibradas, e elas nos odeiam. De alguma forma, você vivencia isso, e já vivenciou. Só que vai piorar, irmãos. Nós seremos odiados de todos. Vai piorar, e muita coisa. Mas não é para você ficar preocupado. Jesus explica isso aqui. Só que, por que Jesus ele começou a falar isso, irmãos? Jesus começou a falar sobre o mundo nos odiar imediatamente depois dele ter falado o quê? Que nós devemos nos amar. No mundo nós não encontraremos abrigo. No mundo nós não encontraremos conforto. No mundo nós não encontraremos consolo. No mundo nós não encontraremos ajuda. No mundo nós não encontraremos encorajamento. No mundo nós não teremos apoio. Nós seremos rejeitados. Mas se nós amarmos uns aos outros, se nós permanecermos como corpo, firmados em Cristo como igreja do Deus vivo, não importa, mesmo que o mundo nos odeie, no seio da igreja nós encontramos o amor. Jesus, ele coloca em oposição, irmãos. Quando eu prestei atenção nisso nessa semana, eu fiquei maravilhado, porque Jesus, ele está falando, vocês precisam se amar, vocês precisam se amar, vocês precisam se amar. E logo em seguida ele fala, o mundo vai odiar vocês. Então qual é a vacina contra o ódio do mundo que vai piorar contra nós? É nós nos amarmos cada vez mais, queridos. É nós nos amarmos cada vez mais. E por que Jesus nos disse isso? Versículo 11. Por que Jesus nos disse isso? Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus nos disse isso, para que a nossa alegria seja uma alegria plena. Jesus nos instruiu sobre isso, para que nós possamos nos alegrar em saber que nele nós temos a esperança da redenção. Nele nós temos a esperança de que naquele grande dia, quando ele retornar, como nosso irmão Cleiton estava ministrando agora no louvor, nós iremos ao encontro dele nos ares, irmãos. Ele não falou isso para nossa tristeza, mas falou para que a nossa alegria seja uma alegria completa. Por isso, queridos, que nós permaneçamos em Cristo. E só tem como nós permanecermos em Cristo se nós dermos fruto e permitirmos que a palavra de Deus nos limpe dia após dia. É dessa forma
que nós vamos permanecer em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã, porque Tu és digno de honra, glória, louvor e majestade, Senhor. Senhor, muitas vezes nós temos agido de forma tão errada, Pai. Tantas atitudes que demonstram que nós deveríamos, de fato, de verdade, permanecermos em Ti. Muitas das nossas atitudes acabam demonstrando, Pai, que nós precisamos, Senhor, cada dia mais sermos limpos pela Tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, Pai. Porque nós sabemos que nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra o mundo e lutamos contra um adversário espiritual, ó Pai. Pai, que nós possamos compreender que a Tua palavra é a verdade. Se Jesus nos alertou isso, é porque Ele queria, desejava que nós tivéssemos uma alegria completa, Pai. Que nós não nos enganemos por achar que o fato de estarmos aqui, Pai, configura que nós somos Teus. Que nós não nos enganemos, ó Pai, que eu não me engane, Pai, que por pregar a Tua palavra, por Tua misericórdia, eu estou em Ti. Que nós não nos enganemos, ó Pai, que nós fazemos parte de um ministério, nós estamos em Ti. Que nós não nos enganemos, ó Pai, por sermos do grupo daqueles que desejam congregar e efetivamente tomam atitudes para isso, nós estamos em Ti. Pai, que nós não nos enganemos achando que a nossa vida de oração é a prova cabal de que nós estamos em Ti. Que a nossa leitura e meditação bíblica, Pai, seja essa prova. Que o nosso serviço, Pai, seja a prova disso. Mas, Pai, nós apenas estaremos em Ti se nós estivermos no Teu Filho Jesus Cristo. E nós só estamos no Teu Filho Jesus Cristo se nós dermos frutos dignos de arrependimento, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas barbaridades que falamos. Perdoa-nos, Pai, pela dureza das nossas palavras, ó Pai. Quando a nossa palavra deveria ser temperada, uma palavra mansa, e às vezes, ó Pai, uma palavra dura que nós temos nos lábios, não importam as circunstâncias. Perdoa-nos, ó Pai, se dos nossos lábios tem saído fofoca, Pai, maledicência, palavras de murmuração, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes sentimos coisas tão terríveis, ó Pai, que se o Senhor desse publicidade aos nossos irmãos, nós passaríamos vergonha, Pai. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações, sabe aquilo que nós sentimos, Pai. Nós te pedimos perdão, Paizinho, por favor, Senhor amado. Perdoa-nos porque o nosso coração é mau, inclinado para a perversidade, mas nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito Santo agindo, atuando em nós, para que nós possamos permanecer em Ti, Senhor. O Senhor já nos deu tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade. Senhor, nós temos, Senhor, de Ti, nós temos o Teu Espírito em nós, Senhor. Por favor, Pai, nos ajuda a perseverar em Ti, permanecermos em Cristo. Pai, se algum de nós ainda, de fato, de verdade, não está em Ti, Espírito Santo, conduza ao arrependimento. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Conduza-nos a nos arrepender daquilo que nós ainda não enxergamos. Conduza-nos, Senhor, a nos arrependermos de todo o coração, Senhor, das práticas, das atitudes, dos pensamentos, dos sentimentos e das omissões, Pai, que temos cometido. Isso tem nos afastado da Tua presença. Senhor, que nós possamos ir da fé ao amor, Senhor. Que nós possamos frutificar, limpos pela Tua palavra, para que nós possamos permanecer em Ti, vivendo para a glória do Teu nome, para que o Senhor, Pai, não nós, não as nossas atitudes, mas o Senhor
seja glorificado em todas as coisas. Assim nós oramos, ó Pai, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador para sempre. E a Ele nós queremos nos render de todo o coração, força, alma e entendimento para a Tua glória. E é no nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor.